Amadas, a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está com sono aí, gente? Eu tô. Depois que a gente comeu pra caramba ainda, né? Eu tô com sono. Vou ser sincera com vocês. Eu creio que muitos de vocês devem estar também, né? Talvez não dormiram bem, acordaram muito cedo. Então, assim, é um desafio pra gente, né? E eu preciso de vocês, tá? Vocês fiquem comigo aqui, não me deixem sozinhas. Não me deixem sozinhas. E eu creio que o Senhor tem falado aos corações das irmãs, né? Desde cedo. E eu espero que Ele continue, né, falando. Estamos aqui num propósito de aprender, de conhecê-lo mais, de estar mais perto dele. E o tema que vocês, né, estão trabalhando, o tema proposto, é um tema muito bom. Muito bom. Eu tenho tido a alegria de servir ao Senhor e pregar justamente nas áreas que Ele me curou, nas áreas que Ele tem me curado, tem me trabalhado. E com o serviço a Ele não é diferente. Eu acho que é uma área que nós precisamos muito ser trabalhados. Na questão de servir ao Senhor com excelência. Nós vamos começar. Eu gostaria já de começar orando, que vocês possam fechar os olhos. Cada um agora fala para o Senhor. Peço ao Senhor já que teu coração possa reter essa semente. Que a inquietude interna e a inquietude externa possa ser agora repreendida no nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui, meu Deus, na Tua presença. Continuamos, Pai, na Tua presença. Precisamos muito do Senhor, Pai. Colocamos diante do Senhor, meu Deus, nossas áreas fisiológicas agora, as nossas mentes aqui muitas vezes cansadas, ó Deus, sobrecarregadas, de coisas que ficaram lá atrás, nas nossas casas. Ó Pai, em nome de Jesus, precisamos agora, Pai, desesperadamente do Teu Espírito Santo, porque é uma oportunidade de ouvir a Tua palavra, muitas vezes pode ser uma única oportunidade, porque não sabemos se nós vamos ter ou amanhã, Senhor. Então, ó Deus, que possamos nos despojar de nós mesmos agora, e nos esvaziar de tudo agora, para que o Senhor venha encher o nosso coração, venha encher a nossa mente da Tua presença, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Acalma o nosso coração. Acalma a nossa mente. Acalma os nossos pensamentos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Só situando aqui, eu estive na igreja de Getsemane há umas semanas atrás. Ali eu dei o testemunho e trouxe uma palavra também que o Senhor me direcionou para pregar. E eu gostaria de saber quem estava lá no dia. Muitos não estavam, né? Nem no primeiro nem no segundo culto. Então, antes de entrando também já no contexto que nós vamos trabalhar, eu vou falar um pouquinho, né, do que eu estou vivendo. É o que também me trouxe aqui, onde tem me levado também aonde o Senhor tem planejado, né, de me levar, como estou aqui. Então, eu tenho atravessado o Vale de Baca, né? O Vale de Baca é um vale que todos nós atravessamos de tempo em tempos, né? O Senhor vai nos levar para Ele, sempre que precisar. O Vale de Baca, Baca em hebraico são lágrimas, é um vale que existiu, né? O Vale de Israel, onde peregrinos atravessavam com um único propósito, que era de adorar o Senhor. E eles chegavam. Eles conseguiam enfrentar aquele deserto, passavam por momentos difíceis, tempos de seca mesmo, não havia água, mas o Senhor fazia chover. Eles abriam seus poços, o Senhor fazia chover. E eles chegavam em Sião, se apresentavam diante de Deus, cada um. Isso nos fala muito, porque nós também atravessamos. Este vale está em Salmos 84. Nós também atravessamos nossos problemas, nossos desertos, nossas lutas. E Ele nos ensina como atravessar.
né, de força em força. E quando eu busquei do Senhor, o Senhor tinha revelado já um projeto, né, que era pregar o Evangelho. Só que depois que eu fui descobrir, né, com o tempo, que Ele foi me transformando, foi me mudando por dentro, foi trabalhando em mim primeiro, para depois eu entender que o projeto aconteceria no vale de uma enfermidade mesmo. Nós servimos a um Deus que cura. Muitas vezes esse testemunho tem ido de contra ao que muitos pensam, que muitos esperam. E Deus me colocou nessa contramão, que é uma coisa que às vezes perturba a alma de algumas pessoas, perturba a mente de algumas pessoas, a princípio quando ouvem, né, que eu estou no vale de um câncer cerebral, que já recidiu 3 vezes, os 2 foram retirados, o terceiro ficou e vai ficar. Deus cura? Cura. Deus tem poder para curar. Sabe, há um propósito na minha vida. Há um plano dele soberano na minha vida que foi maior que os meus planos. Há a vontade dele na minha vida que é maior do que a minha vontade. A minha vontade era de ser curada, era de estar livre. Disse sim, claro. Mas eu tive que aprender a conhecer Deus. Eu tive que ser curada até de mim mesmo, para me empreender o que é o Evangelho. O Evangelho para mim hoje é isso, é submissão mesmo, é renúncia, é entrega total. E a entrega que eu tive que fazer, a principal foi essa. Entender e aceitar os planos do Senhor na minha vida. O câncer não vai curar. Eu sobrevivo com ele, eu atravesso o vale há 11 anos e o terceiro está estável há 6 anos. O que vai ser daqui para frente, eu não sei, não me preocupo, porque eu aprendi de força em força a cavar os poços de hoje e esperar a chuva de hoje. Porque eu vivo agora no tempo de Deus. Quando a gente aprende a confiar em Deus e descansar, realmente descansamos. Em saber que o amanhã é do Senhor. Que se eu não acordar aqui, eu acordo com Ele. Isso, para mim, é libertador. Diante dessa situação, foi libertador. Então, esse testemunho, eu tenho compartilhado em vários lugares. Ele originou um livro, né, o livro No Vale de Baca. Eu convido a todos que não leram a lerem. Ali é o seu vale, é o vale de quem lê. Norteia ali uma história de câncer. Mas o público maior não tem sido as pessoas de câncer físicos, mas tem sido os de câncer emocionais, cânceres religiosos, cânceres na fé, câncer na família, câncer na liderança. Há muitos cânceres. Estamos vivendo uma crise de muitos cânceres, muitas pessoas cancerosas, principalmente na fé, na vida espiritual. Então, para mim pregar sobre servir com excelência, eu tive que aprender o que era isso primeiro. Então, Deus teve que trabalhar em mim. Então, tem acontecido isso. De eu buscar do Senhor uma direção para pregar, ou o próprio encontro, a igreja mesmo já ter um tema, e eu me deparar com algo, aquilo que Deus está fazendo na minha vida primeiro. E é um princípio para quem prega a palavra. Para quem serve o Senhor, pregar o que vive e viver o que prega, né? Eu gostaria de, já introduzindo dentro desse contexto, nós estamos vivendo uma crise muito forte, muito grande na nossa geração. Eu falo que a igreja está enfrentando os últimos dias dela na terra. Só que a igreja que estamos vivendo nela, essa igreja, né, que o Senhor nos chama de Laodiceia, a última igreja, a igreja morna, o Evangelho tem sido mutilado. O Evangelho da graça de Deus, o cerne do Evangelho, né, o ápice, a coisa mais... O marco desse Evangelho é a graça. Graça maravilhosa, que não é por mérito seu, não é por mérito meu, nada que possamos fazer, nada que fizermos
vai nos fazer merecer o que Jesus fez por nós na cruz. Nada. O que esse Deus maravilhoso fez por nós é graça. Só que o Evangelho está sendo tão mutilado na questão da barganha, da troca, que muitos não estão servindo porque amam o Senhor. Muitos não estão servindo porque entenderam a graça, entenderam a mordomia, são mordomos. Nós somos devedores, mas servindo por troca, por barganha. E o pior, nós temos ensinado os nossos filhos isso. Que se comportar direitinho, nós fazemos isso. Se comportar direitinho, Deus vai dar. Deus vai fazer. A vitória vai vir. Comportamento. Comportamento não é transformação. Tem muitos que comportam direitinho na casa do Senhor. Tem muitos que comportam direitinho no ministério que o Senhor deu. Tem muitos comportando direitinho. Mas por quê? Qual que é a motivação? Em troca de quê? Eu tenho palestrado para pais, professores e alunos, e pesquisando uma coisa que me chamou muita atenção, que aconselhando os pais a não darem presentes para os filhos em excesso. Não darem demais aos filhos, porque eles liberam, ganhando muitos presentes, os filhos liberam uma substância, um hormônio chamado endorfina, um prazer, começam a ter prazer, começam a se sentir saciados quando chega um presente, quando ganha alguma coisa. Aí eles começam até comportar, começam até fazer alguma coisa em troca daquilo que vai vir, em troca de alguma coisa que vai ganhar. E está acontecendo a mesma coisa com o nosso Pai. Às vezes queremos tanto ganhar alguma coisa e começamos a comportar sem transformação de vida, sem mudança de mente. Deus não é glorificado no teu comportamento, querida. Deus não é glorificado na tua agenda de ministério, de liderança, de serviço. Deus não é glorificado nos seus bons modos. Deus é glorificado nos nossos frutos. Se você está servindo com excelência, você vai ser conhecido pelos frutos. Pelos frutos. E sabe qual é o maior sinal que uma pessoa converteu? O maior sinal de salvação na vida de alguém? Frutos de arrependimento. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu enganava, se eu fazia alguma coisa que não agradava o Senhor, eu não faço mais. Eu vou continuar pecando. Mas é como aquela mulher que ia ser apedrejada. Vai e não peques mais. Com certeza vamos cometer pecados enquanto vivemos. Jesus levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados. Nós continuamos enfermando, nós continuamos sentindo dores e continuamos pecando. Mas o que ele levou lá na cruz está decretado para a eternidade. Um dia nós vamos tomar posse daquilo que é perfeito. Mas enquanto estivermos vivendo aqui, nós vamos ter que voltar para o Evangelho genuíno e aprender a viver servindo a Cristo, em submissão a Ele. E é só a palavra de Deus que pode nos ensinar isso. O Evangelho para distrair, para massagear o ego, para te colocar com um super ego, que você é maravilhoso demais, que Deus precisa de você. Olha, Deus não fez o mundo, não nos criou porque Ele estava em crise de existência. Porque Ele precisava de pessoas, de igreja, de povo para falar que Ele é maravilhoso, que Ele é tremendo, que Ele é magnífico, que Ele é adorado. Ele não tem crise de existência para ter feito isso. Se juntar todos os
crentes da terra para adorar o Senhor, numa sua voz, e chamar os demônios também para fazer a mesma coisa, não vai acrescentar 1 milímetro na glória de Deus. Ele é. Ele é. O que Ele nos fez para ser é servos, submissos, para sermos adoradores de verdade. É de verdade. Não no comportamento, mas na mudança de vida, na mudança de mentalidade. Eu só posso entender e aceitar que essa vontade de Deus para mim é boa, é perfeita, é agradável, como Paulo nos ensina, se eu tiver primeiro uma mente renovada, uma mente transformada, convertida. E conversão, a salvação, em hebraico, arrependimento, é metanoia. No grego, metanoia. É arrependimento. É realmente mudança de vida. Nós não podemos mais nos distrair com as nossas funções dentro da casa do Senhor e nos revestir daquelas funções como se fosse um termômetro espiritual para a minha vida. Se eu estou fazendo algo no ministério, então eu estou sendo aprovada. Não, não é assim. A aprovação de Deus vai ser os frutos. É pelos frutos que vamos ser conhecidos. Quando Jesus viu aquela figueira estéril e chegou naquela figueira, ela estava linda. Ela estava cheia de folhas. Muitas folhas. Ele estava com fome. Quando ele chegou naquela figueira para pegar o figo, o fruto, não havia. Então ele amaldiçoou aquela figueira. Por quê? A figueira tem uma característica diferente de outras plantas frutíferas. Outras plantas, elas dão primeiro as folhas. Outras árvores dão primeiro as suas folhas, para depois darem seus frutos. Mas a figueira não. Primeiro ela dá o figo, depois ela dá as folhas. Então, quando Jesus viu aquela figueira, automaticamente ela deveria estar repleta de frutos. Não havia um fruto. E a crise que está acontecendo hoje de identidade nas nossas igrejas é essa. São igrejas bonitas, igrejas frondosas, casa cheia, show no púlpito, muita música, muita distração, muita vitória, muita cura, muito milagre, muito mover, mas sem fruto. Frutos de arrependimento. Muitos pecados ocultos. Muitos em serviço. Sem mudança de vida. Sem conversão. Eu quero com vocês compartilhar Atos, no capítulo 20. Paulo aqui, ele está se despedindo da igreja de Éfeso. E essa despedida dele é muito triste para aqueles que vão ficar nessa igreja, porque ele também fala, Atos 20, a partir do 17, então ele chama os anciãos, ele chama a liderança, ele chama os presbíteros daquela igreja, ele chama aquelas pessoas, e começa então a falar algo para eles que é de muita riqueza para nós. Eu quero compartilhar um pouco disso. Eu quero falar um pouco sobre isso. E no mesmo livro de Atos, eu quero também dar um exemplo de uma mulher que serviu com excelência. Então nós vamos aqui em Atos, no capítulo 20, verso 17. Fala assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, com todo este tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações,
que pelas ciladas das mãos encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata e nem o ouro e nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. E entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém. Em 2010, o IBGE nos lançou uma informação que me deixou muito preocupada. Deve ter já, se for atualizar essa informação, com certeza ela já está também maior. Foi falado que a Igreja Católica diminuiu muito, e a Igreja Evangélica cresceu muito. O número de evangélicos tem crescido assustadoramente. Só que isso, para muitos, é um alarme. É algo muito preocupante, gente. Porque se o número de evangélicos cresceu, no mínimo, deveria refletir isso na nossa nação. Deveria ter diminuído a violência, a corrupção, o tráfico de drogas, a prostituição, os divórcios e tantas outras coisas. Homicídios, suicídios. Tudo isso deveria ser o resultado de uma figueira com frutos. Se realmente esse número de evangélicos fossem evangélicos convertidos em serviço do reino. Então isso para mim não me deixou feliz, não me deixa feliz. Eu sei que para vocês também não. Então Paulo, quando ele reúne essa igreja para se despedir dela, ele nos dá aqui, ele pontua aqui para a gente umas coisas muito importantes, que eu queria que a gente trouxesse para as nossas vidas. Como ele está aqui dizendo: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós. A vida de Paulo, a vida de serviço de Paulo ao Senhor e ao Evangelho, era coerente com a vida secular dele. Condizia com Paulo. O que Paulo pregava, o que Paulo fazia, a maneira que Paulo se portava diante da igreja, no meio da igreja, diante das pessoas, condizia com Paulo dentro de casa. Quem ele era, como ele vivia. Há uma crise hoje de liderança tão grande que as três classes mais em descrédito hoje, eu vou dizer Brasil, mas pode ser nível mundial, mas principalmente Brasil, as três classes caiu mais em descrédito. É a classe política, policiais e pastores. Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, nunca houve tanto divórcios entre pastores como está acontecendo agora. E nós, vivendo dentro desse contexto, dessa crise, como que a gente vai fazer? A gente olha para a nossa liderança, olha para quem está à frente e não enxerga uma vida que condiz, uma vida coerente com o ministério, com o dom, com o talento que o Senhor deu. Como que você faz? Tem pessoas que esmorecem na fé, tem pessoas que desfalecem, tem pessoas que não aguentam, tem pessoas que desistem. Então, mais do que depressa, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é perfeito, Ele não caiu,
Ele é perfeito. E é a Ele que nós vamos imitar. É a Ele que nós devemos seguir. Então, queridas, não se detenha no seu caminho, no seu serviço ao Senhor, quando alguém caiu, quando alguém fraquejou, tropeçou. Sabe por quê? Porque todos nós temos pés de barro. Líderes, pastores, professoras de crianças, líderes de departamento, adolescentes, jovens, senhoras, todos nós temos pés de barro. Vamos levar as pessoas para Jesus, não traz para você. Não traz elas para você. Né? Tem pessoas à frente que tem tanto desejo do holofote, precisa tanto estar em evidência, que começa a garear para elas discípulos. Ah, fulano é meu discípulo. Ah, eu sou discípulo de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Quando essa pessoa começa a chamar mais atenção do que Jesus, é porque ela já virou uma estrela. E quando há estrelas, não há sol. O sol da justiça não brilha mais. Nós temos uma tendência muito grande a seguir homens. O Brasil tem uma tendência no meio evangélico muito grande de idolatrar pessoas de carne. Quem somos nós a tirar pedra de nossos irmãos católicos que se prostram em imagens de barro? Nós temos nos prostrado em gente de carne. Temos fechado os nossos olhos para o Evangelho e seguido a liderança que guia da forma que eles quiserem guiar. Eu estou falando generalizado. Tá? Generalizado. Eu posso falar por mim mesmo. Quando a igreja é regida por um sistema, quando o sistema toma conta e é maior do que a palavra, maior do que o Evangelho, quando no sistema os dogmas, as doutrinas, as leis de comportamento e moral ultrapassam a da palavra de Deus, esse sistema não vai mudar. E ele acaba mudando você. Você acaba se adaptando a ele. Você toma forma daquele sistema. Isso pode acontecer em qualquer igreja, gente. Toda igreja tem um sistema, toda igreja tem suas regras, tem suas doutrinas, tem a sua política. Toda igreja tem um corpo místico, tem a igreja mística dentro dela, mas ela é uma instituição. Ela precisa de administração, ela precisa de departamentos, ela precisa de uma organização. Não tem como fugir disso. Mas se você começa a viver só aquilo ali, se você começa a ter um norte para a sua vida espiritual só dentro daquele sistema, você começa então a não servir mais com excelência. Você começa a servir instituição. E isso eu vejo acontecendo. E isso aconteceu comigo. Eu comecei a servir tanto a instituição, de segunda a segunda, sem intervalos, sem tempo, de bom coração, de boa intenção, servindo. A minha vida sempre foi servir. Sempre foi servir. E quem é chamado para Cristo é chamado para servir, porque o Mestre nos deu esse exemplo. Ele nos serviu, Ele lavou os nossos pés. Então esse exemplo é dele e nós vamos servir. Agora, a quem nós vamos servir? O que nós estamos servindo? Então a primeira coisa que Paulo aqui nos ensina, a quem ele servia. Ele servia a Deus. Ele serviu ao reino. Só que no meio dessa bagunça toda hoje da igreja, que está a igreja do Senhor, que os homens, nós estamos fazendo, nós nos confundimos. A quem estamos servindo? E ao que estamos servindo? Então, dentro desse sistema, eu não me dei conta que os meus serviços estavam sendo praticamente quase 100% à instituição, ao sistema. E Deus, antes de me levar para o vale da enfermidade, antes de começar a minha jornada no vale, Ele precisou primeiro pontuar uma coisa na minha vida: a quem eu ia servir.
E para isso, Ele tirou de mim a função que eu mais idolatrava, vamos dizer assim. Idolatramos funções também. Tem pessoas que você perdeu o microfone e morre. Você perdeu o lugar para cantar no coral ou no grupo de louvor, acabou a vida dele espiritual, acabou, morreu. Isso é idolatria. Eu quase morri quando tiraram de mim a função que eu mais amava. Eu era tão religiosa, mas tão religiosa, servia tanto a minha religião, que eu quase surtei. O pastor passou aperto comigo. Eu comecei a chorar. Falei assim, não, o que eu fiz de errado? Eu devo ter feito alguma coisa de errado? O religioso é assim, o fariseu é assim. O fariseu é como Simão, com Jesus. Chega aquela mulher pecadora, entra, ajoelha nos pés dele, enxuga os pés dele com o cabelo, enxuga das lágrimas dela. E Simão está lá, todo bonitão na mesa com Jesus. E ainda falando, se esse fosse profeta, saberia que era uma pecadora. Mas sabe o que Jesus fala com ele? Ela me ama mais do que você. Porque ela reconhece o quanto ela precisa do perdão, que você não reconhece. Então, às vezes, quando a gente está muito cheio do ego, ou do superego, né? Todo mundo tem ego. Mas quando o ego está muito grande, estamos servindo tanto, né? Servimos tanto, que nós não percebemos que o ego ficou inflamado demais. Aí quando tira alguma coisa sua, você fica louco. Não, eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu fiz alguma coisa? Claro que você fez, você passa uma hora, todo dia. Né? A gente às vezes não é capaz de falar assim, ô Senhor, me molde, me faz, completa em mim o que precisa, transforma a minha vida, faz o que precisa fazer na minha vida. Não sai caçando justificativa. Nós queremos sempre justificar alguma coisa que perdemos, justificar quando pecamos. Não tem justificativa. Ele é Deus na tua vida e ponto. Eu fui para casa desesperada, mas eu fui com uma palavra de Deus para mim. Não entenderás isso agora. Eu faço isso para o teu bem. Como que uma coisa que estava me doendo tanto era para o meu bem? Como que João fala isso? Me tira uma coisa que eu mais amava na igreja e fala que é do meu bem. Fui para casa 3 dias depois e ele falou que ia me visitar em sonho. E ele é fiel. Independente do que nós somos, nós não valemos nada, ele é fiel. 3 dias depois eu sonhei. Nesse sonho eu vi as mãos do Senhor. É como se ele pegasse alguma coisa, tipificasse a obra dele e colocasse na minha frente e falava comigo assim no sonho: eu quero a minha obra em primeiro lugar na tua vida. Só que eu acordei desse sonho, eu fiquei muito confusa. Porque dentro do sistema que eu vivia, eu colocava a obra em primeiro lugar. Ela estava tão em primeiro lugar na minha vida, que estava até antes da minha família, antes do meu casamento, antes das minhas filhas. Eu tive que aprender então o que ele estava dizendo. Na verdade, a obra dele não estava em primeiro lugar na minha vida. Era a obra institucional. E era óbvio, só depois que eu fui ver, que eu não tinha tempo, primeiramente, eu não tinha tempo para ele. Não tinha tempo para Deus, paradoxo, né? Você serve, não tem tempo de pegar a Bíblia para ler, de sentar e estudar a Bíblia. Você lê lá rápido algumas coisas que você vai precisar para dar uma aula, para pregar, mas ter uma vida disciplinada, todos os dias, de um tempo devocional com ele. Eu não tinha não. Não tinha não, sabe por quê? Eu tinha um monte de relatório para fazer, eu tinha um monte de coisa para preencher, eu tinha um monte de coisa para preparar. Eu não tinha tempo para Deus. Estava servindo. Estava em serviço. Quando eu olhei para as minhas filhas, eu vi que eu não tinha tempo para elas. Não tinha tempo para meu esposo. Eu coloquei a igreja antes da minha família. Se a obra está em primeiro lugar na sua vida, querida, a igreja nunca pode tomar o lugar da tua família. A família do coração de Deus. Nunca. Nunca. Aquilo que Deus faz, aí eu já posso ter certeza disso. Eu falo isso com muita propriedade.
aquilo que está no coração de Deus não traz prejuízo para a tua família, não traz prejuízo para o teu casamento, não traz prejuízo para a tua saúde. Estava conversando há poucos dias agora, tem 2 dias, uma irmã da Assembleia de Deus lá do Rio Grande do Sul. Ela assumiu muitos departamentos da igreja. De segunda a segunda ela se ocupou. Desde que ela assumiu, desde que ela começou a servir, e servir muito, ela teve 6 intervenções hospitalares. Fibromialgia, dores no peito, dores de cabeça, e sem resultado nenhum com medicação, com tratamento. Fui conversando com ela, foi me contando isso. Aí foi me dizendo que a função que ela está agora, ela ocupou o lugar de uma mulher que ocupava, uma outra líder, agora ela ocupa. Só que aquela líder não aceitou ter saído, tem muito disso da igreja, né? Aquela líder não aceitou ter tomado o lugar dela e virou uma batalha dentro da igreja na vida dela. É uma perseguição terrível dentro da igreja, porque ela tem essa função agora. Aí ela ocupou também o lugar de alguém no coral, para ensaiar as irmãs do coral, que era também de uma outra irmã. Aí a outra irmã também está em batalha com ela, que está terrível. Essa irmã adoeceu de uma forma terrível. Ela não consegue sarar. Ela enfermou, ela dói dos pés, ela chora de dor. Dói do pé à cabeça. Está servindo. Mas a quem? A quem? O quê? Sabe o que eu disse para ela? Entrega tudo. Entrega tudo que colocaram na tua mão. Porque eu tenho certeza que a maioria dessas coisas que veio para tua mão não foi do Espírito Santo. Você não está vocacionada para isso. Não faça aquilo que o Espírito Santo não te chamou para fazer. Não queira uma coisa que você não foi chamado para fazer. Não copie algo de uma liderança que não é para você. Como estavam cobiçando o que estava com ela. E ela entregou. Chamou o pastor na casa dela. O pastor é um amor de pessoa. Às vezes o pastor é uma bênção, gente. É as ovelhas do pastor que são terríveis. É nós que damos trabalho demais para esses homens de Deus. Como eles sofrem. Tem igreja que eu vou pregar, que depois que eu termino, o pastor chega para mim e vai dizer: que bom que você pregou isso, porque eu não consigo falar isso mais aqui, não ouvem. Deus tem que trazer de fora para falar, porque aqui não me ouvem. E tem pastores que são tão apoados no ministério, porque uma família já está mandando na igreja. E já está tomando conta da igreja, que o pastor não consegue mais tomar decisões. Porque vai ferir fulano, ferir Beltrano, ferir ciclano. Então eu tenho sofrido com alguns pastores que estão sofrendo, eu e Alisson e André. Nós temos visto isso. Nós temos tido a oportunidade de ver isso. Quantos têm sofrido? Por causa dessas picuinhas, da falta de unidade. Aquela pregação lá de Elias que eu preguei na igreja de vocês, o fogo só desceu no altar com as 12 pedras ali simbolizando a unidade de Israel. Não tem avivamento numa igreja, não há quebrantamento numa igreja, se não houver unidade, se não houver amor, se não houver perdão. Paulo fala que só tem uma maneira de vencer o diabo, e é perdoando. Eu perdoo para não ser vencido por Satanás. E 3 formas de vencer, Paulo também fala: unidade, perdão e amor. É a base da igreja, é a base do evangelho. E Paulo continua: me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, servindo ao Senhor. É ao Senhor, com toda a humildade. Tudo que nós fazemos para o Senhor, motivados por amor, se é para o Senhor,
vai haver frutos. Haverá fruto de alegria. Haverá fruto do Espírito Santo. Se é para o Senhor. Se não é para o Senhor, queridas, haverá prejuízo. Haverá rixas, contendas, enfermidades emocionais. Quantos hoje sofrendo na igreja de transtornos de ansiedade? Eu tenho conhecido crentes, mulheres e homens, transtornados por causa do serviço. Por causa do serviço. Eu só saí de um sistema para outro. O Senhor nos chamou para sair de uma igreja e nos levou para outra. Mas por causa do projeto também. Eu agradeço muito a Deus por estar hoje na igreja que eu estou com a minha família, porque o meu pastor, ele é muito sábio. O pastor Wagner sabe que o projeto do Vale de Baca não pode ter com vínculo a instituição nenhuma. E ele respeita isso. Então o Senhor nos colocou no lugar certo. Ele me deixa livre, igual um passarinho, falei com ele. É muita confiança. Mas ele sabe de quem é o projeto, ele sabe a quem eu estou servindo. Só que quando eu cheguei na igreja, eu cheguei ainda com um ativismo na flor da pele. Mesmo o Senhor falando que queria a obra em primeiro lugar na minha vida, eu não aprendi isso de primeira, não. Eu continuei com o ativismo. Eu continuei com o ativismo religioso, profissional, nem se fala. Trabalhava como maluca. Eu falo que o câncer pela terceira vez foi um presente de Deus. Que aquilo ali foi um freio de mão para mim. Eu me organizei no trabalho. Comecei a dormir melhor, comecei a me alimentar melhor e evitar o estresse. Como diz André, evitar a fadiga. Comecei a fechar meu salão 6 horas da tarde. Antes eu ia até 11 da noite. Meu médico no terceiro câncer ele falou: se você não mudar seu estilo de vida, eu não cuido de você mais. O seu organismo luta contra o câncer todos os dias e você não se ajuda. Isso é para nós, todos nós. Nosso corpo é frágil, queridas. Nós adoecemos. Nosso corpo dá defeito. E muitas vezes por nossa culpa. Ficamos ansiosos demais. O que é ansiedade? É sofrer por algo que não aconteceu. O que é depressão? Sofrer por algo que já aconteceu. Nem uma coisa nem outra. Eu tenho que me situar no hoje. É no hoje. Então eu tive que começar a aprender. Então ali eu comecei a aprender a viver um dia por vez, a colocar a obra em primeiro lugar. Que isso é, na escala de valores, Deus, relacionamento com Deus. Deus não é glorificado na forma que você busca Ele. Não. Ele é glorificado na tua vida na forma que você o conhece. Não é pelo que você quer dele. Muitas vezes nós buscamos porque queremos algo dele. E quando eu busquei uma vez querendo algo dele, sabe o que ele me respondeu? Eu te quero mais perto de mim. Ele não me deu resposta. Me deu essa resposta. Então eu não precisava buscá-lo pelo que ele tinha para me dar. Eu tinha que buscá-lo para estar perto dele. Eu precisava conhecê-lo pela palavra que fala que se eu obedecer à voz dele, se eu obedecer à palavra dele, todas as bênçãos já estão sobre a minha vida. A palavra de Deus nos fala que se eu seguir, se eu crer no Senhor, se eu obedecer, os sinais vão me acompanhar. Então isso é uma vida de relacionamento, de intimidade. Não é comportamento. Eu vou comportar. Eu vou usar roupinha de crente, vou usar perfume de crente, vou ouvir musiquinha de crente, vou fazer tudo que crente faz, mas não converteu. Deus não é glorificado no teu comportamento. Então quando eu comecei a entender isso, aí eu comecei a realmente a dosar a minha vida na questão de serviço. Foi então que eu comecei a maneirar. Foi então que eu comecei
a diminuir um pouco o ativismo. Mas quando eu cheguei na igreja que eu estou hoje, eu cheguei ainda com aquele espírito de ativismo, ainda pipocando. Eu cheguei querendo fazer aquilo, fazendo aquilo, quero fazer isso, eu estou para fazer isso também. Eu também sirvo para fazer isso. O pastor vai e falou assim, pode parar. O que você foi chamada para fazer? O que o Senhor te chamou para fazer? É só isso que você vai fazer. Você tem família, Maristela. Você tem filhas. Você tem marido. O teu serviço começa em casa. Bacana, né? Aí você, tá bom, pastor. Não, porque o pastor não entendeu nada. Olha só, ele não entendeu. Né? Que eu estou aqui para servir. Gente, como que a gente apanha, tá? Como que a gente apanha? Aí eu diminuí o ritmo. Aí eu fui para a classe de adolescentes, que é o ministério que eu tenho amado, trabalhar com jovens, adolescentes. Só que com o projeto no Vale de Baca, eu tive que abrir mão de muitas coisas, inclusive dos adolescentes, né, amor? Porque quando somos vocacionados, chamados, Ele vai te ensinar. Ele vai te instruir. Não precisa correr atrás de nada. Faça como o tema de vocês. Faça tudo. Tudo o que tiver que fazer, faça de coração, como servindo ao Senhor. Mas nunca perca de vista esse foco. Se pergunte sempre: eu estou fazendo isso para o Senhor? Ver? Ou para agradar a minha líder? Ou para agradar o meu pastor? Ou para agradar o responsável da equipe do louvor? Para quem eu estou fazendo? Sabe por quê? Se você não tiver essa resposta bem inteira dentro de você, se você não saber a quem você está servindo, você não vai suportar críticas, você não vai saber lidar com elogios, porque se você está recebendo elogios, e se você não está servindo ao Senhor, mas a você mesmo, ou a outros, você vai ficar uma pessoa insuportável de tanta vaidade, soberba. Acha que é indispensável na vida da igreja. Acha que se tirar você daquela função, aquele grupo morre. Né? E como assim, eu sempre gostei de fazer muitas coisas na igreja, Deus teve que me curar. Eu falo que o câncer religioso foi onde mais o Senhor me curou. Eu agradeço muito a Deus pelo câncer físico, que tem me proporcionado isso, a essa jornada com o Senhor. Que eu não podia morrer sem aprender isso com Ele. Eu não podia partir daqui sem viver a vida plena que Ele morreu para me dar. E eu louvo a Deus que o meio que Ele usou foi uma enfermidade terrível, que eu tenho que conviver com ela e as consequências dela todos os dias. Ele me curou tanto para me ficar inteira nas mãos dele, que o câncer físico foi insignificante diante de tanto câncer que ele me curou. Então é muito bem-vindo a gente tratar sobre serviço. É muito bem-vindo em nossas vidas e eu ter essa oportunidade para falar com vocês sobre isso. E ele continua. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Eu gosto muito dessa parte. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós. Então, a primeira coisa que Paulo fala, né? Depois que continua o discurso. Olhai, pois, por vós. Cada um olhe por você mesmo. Cada um examine você mesmo. Se você está servindo ao Senhor, como servo, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida, com o nosso testemunho pessoal. Porque quando servimos, e principalmente para os líderes, para a liderança, né? Para quem está aqui, tem chamado para ministério, chamado para liderar, ou chamado para servir em alguma função que vai te destacar, presta atenção no que Paulo está falando. Olhai por vós. Os pecados de uma pessoa que está servindo em evidência. De qualquer servo, mas principalmente dos que estão em evidência.
que estão sendo observados por alguém ou por várias pessoas. Os pecados desse servo são mais graves. Os pecados destes servos são mais danosos. E os pecados desses servos são mais hipócritas. São mais graves, sabe por quê? Porque pecam com conhecimento que aquilo está errado. Que você não está tendo uma vida que condiz aquilo que você está liderando, a quem você está liderando, ou a quem você está servindo, que é o Senhor. Então os pecados são mais graves do que aqueles que estão acabando de chegar na casa do Senhor, que estão olhando para você. É de doer o coração quando nós somos pedras de tropeço para os pequenos na fé. E o que nós mais temos visto e chorado e muito, é disto. E Jesus fala, melhor é ter colocado uma corda no pescoço e jogado o penhasco, do que fazer um pequenino meu tropeçar. Só que os crentes, muitos, hoje, não estão mais tão preocupados se estão servindo em pecado ou não. Pecado ficou relativo, né? Pecado é relativo. Eu posso fazer isso aqui, isso não prejudica, não. Eu continuo cantando e pregando do mesmo jeito, eu faço a minha obra de caridade da mesma forma, não me atrapalha. Não me atrapalha. São pecados graves. Eles são mais hipócritas, porque muitas vezes esses servos, eles combatem esse mesmo pecado que ele está nele, combate às vezes do púlpito, mas é o pecado que ele tem. É justamente o pecado que ele tem. É justamente o problema que ele está enfrentando e não consegue vencer. Então são mais hipócritas, porque para ninguém descobrir, ele coloca uma máscara e vai servir. Então ele precisa servir com muita excelência e combater justamente esse pecado, para que ninguém descubra. O pecado de quem serve, às vezes, são mais danosos, porque quando esse pecado vem à luz, porque vem, se não houver arrependimento, se não houver confissão, ele vem à luz, o pecado não fica oculto. Então eles são mais danosos porque ele leva várias pessoas junto. Pessoas desanimam, pessoas param de servir, porque você é um exemplo para aquela pessoa. Aquela palavra que você pregava, aquele louvor que você cantava, aquela aula que você deu, aquela visita, aquela oração linda que você fez. Tem pessoas que não conseguem separar isso, gente. Tem pessoas que têm dificuldade de servir sabendo do pecado do outro. Tem dificuldade de servir sabendo do pecado do outro. Mas isso não pode prejudicar você. Tira os olhos do pecado do outro. Olhar por você mesmo. Olhe por você mesmo. Não deixe de obrar, de servir, porque aquela pessoa está fazendo assim, assim, assado. E o pastor não fez nada. Queridos, cada um vai lidar com o Senhor. Cada um vai lidar com o Senhor. Naquilo que eu errar, eu vou ter que me haver com Deus. Não se preocupem comigo. Se eu cair, não caiam atrás. Mas se ela escreveu um livro tão bonito. Nossa, eu achei que ela era tão serva. Olha, então se ela cair, como é que eu vou... Quem sou eu para caminhar então? Tira os olhos das pessoas. Tira os olhos das pessoas. Nós só temos exemplos para seguir, como Paulo disse, imitai a mim que sou imitador de Cristo. E Paulo foi fiel. Mas nosso maior exemplo vai ser sempre Jesus. Sempre vai ser Jesus. E olhai pelo rebanho. Né? Nós não podemos esquecer. Eu estou falando muito da questão de cuidado e tudo, porque, gente, a mulher é a coluna da igreja. A mulher é a coluna da igreja.
Intercessoras, então, ministério só fica em pé com intercessão. Só fica em pé com oração. E a mulher é a coluna da igreja. A coluna não pode trincar, não pode rachar. Então tem que ficar bem firme. Olhar pelo rebanho. Então, se nós estamos cuidando de almas na igreja, cuidando de vidas, vamos olhar para o rebanho em todo, inteiro. Porque nós temos a mania de escolher a quem nós queremos cuidar, de quem nós queremos aproximar, a quem nós queremos visitar. E fica às vezes pessoas na igreja já há 1 ano que não recebem uma visita. Tem pessoas na igreja que se enfermam e ninguém fica sabendo. Claro que essa pessoa também poderia ter avisado, né? Ninguém é divino. Que tem uns também que a pessoa que adoece, depois chega falando que ninguém visitou ele, mas ele não falou para ninguém. Ele não avisou ninguém. Né? Ah, mas aquela pessoa é tão difícil de mexer. Não vou lá não. Olhar pelo rebanho. Deus não passou procuração da igreja dele para ninguém. A igreja é dele. Você está servindo a quem? A ele. Você não vai escolher o que você quer fazer, o que você não quer fazer. Agora, deixa eu falar uma coisa que é muito nobre. E Paulo termina também, nós lemos isso ali. Visitar os enfermos. Visitar os doentes. Quantas vezes estamos servindo tanto na igreja que nós não conseguimos arrumar um tempinho para visitar uma pessoa no hospital. Como eu gostaria de poder ir no hospital como eu ia antes. Não posso mais. Mas eu não tenho uma oportunidade de ir na casa de alguém que está enfermo. Quantas viúvas, quantos idosos, sozinhos, que precisam de uma visita. Eu me lembro, estava conversando com a Patrícia. Patrícia sabe muito bem do que eu estou falando. Né, Patrícia? Eu me lembro, Patrícia, que eu fiquei tão envolvida com a instituição, que eu deixei a obra mais linda para trás que eu fazia. Visitar idosos, visitar enfermos. Não tinha mais tempo para eles. Eu acho que quando Deus falou que era minha obra, que tem lugar na tua vida, estava se referindo a isso também. Sabe, que eu sentia muita falta. Que muitas vezes visitar um enfermo e ninguém está te vendo. E a dificuldade de quem está servindo a homens é essa. Porque ele tem que ser visto. Ele tem que ser notado. Né? Tem que dar um frutinho ali para a igreja ver. Que se ninguém vê, eu tenho que contar então, né? Eu vou ter que contar, porque ninguém viu. Uma necessidade muito grande, né? De falar que fez, de falar que foi. Eu fiz, foi eu. Deus mostrou para mim, a ideia foi minha. Pelo amor de Deus, gente. Que preguiça. Cansa, não cansa? Cansa. É servir ao Senhor? Está servindo ao Senhor mesmo? Está servindo ao Senhor mesmo? Então ninguém precisa saber o que você fez, não. O fruto é para o reino de Deus. O fruto vai ser evidenciado no reino. E não precisa ninguém saber. Aquilo que tua mão direita fizer, a tua esquerda não precisa saber. O Evangelho é muito simples. Eu quero encerrar com uma mulher. É a única mulher em Atos, ou na palavra, que é chamada de discípula. É a única que foi chamada de discípula. Uma mulher lá de Jope. Você sabe de quem eu estou falando? Oi? Uma mulher, a única chamada de discípula, que serviu o Senhor com excelência. Moradora de uma cidade marítima chamada Jope. Quem poderia ser? Chuta aí, gente. Novo Testamento. Dorcas. Sou apaixonada por Dorcas. Dorcas era de uma cidade que no histórico, no documento histórico do mundo, é a cidade marítima mais antiga do mundo. Ela tinha o tamanho, talvez, de Patinga, uns 380 mil habitantes. Por ser uma cidade marítima, essa cidade de Jope, ela tinha muitas viúvas.
E muitas pessoas passando necessidades, muitos órfãos, muitos pobres. Talvez porque, por ser marítimo, os homens trabalhavam então nos navios. Então por isso que havia muitas viúvas. E Dorcas, ela tinha um talento. Dorcas tinha um dom. E era com este dom que ela servia. Quem sabe qual é o dom, qual o talento que ela tinha? Costureira. Ah, mas ela se viu costurando? Costureira? No mesmo contexto que fala sobre Dorcas, fala muito pouco sobre ela, fala de Pedro, lá na cidade de Lida, bem pertinho de Jope. E Pedro ali, ele tirou um paralítico da cama há 8 anos, Enéas. E Enéas levantou. E Pedro, como ele viu Jesus fazer, ele fez o mesmo que Jesus falou com Enéas. Enéas, Jesus te dá saúde, levanta, arruma tua cama. Ele fez como Jesus, ele aprendeu a fazer como Jesus. Ele servia Jesus. Ele estava em serviço. Só que ao mesmo tempo estava acontecendo o quê? Aquela costureira que fazia túnicas, fazia roupas para as viúvas, para os pobres, cuidava daquelas pessoas, praticava boas obras, dava esmolas. Aquela mulher adoeceu. Eu creio que ela morreu. Olha, discípulo adoece e morre. Né? Sabe por que eu estou falando isso? Por causa desse preconceito com o enfermo. Preconceito que muitas vezes sofremos. Deus não te cura porque você não tem fé. Deus te cura porque você está em pecado. Né? Quantas vezes eu ouvi isso, gente? Difícil aceitar quando Deus não quer curar porque Ele é soberano. Porque a vida dele, sua, pertence a Ele. Então o discípulo morre. Quem serve com excelência também morre, doente. Não foi acidente que Dorcas morreu, ela adoeceu. E foram alguns discípulos atrás de Pedro. Eu creio que eles foram ainda com ela enferma. Do jeito que foi Lázaro, né? Mandaram buscar Jesus. Lázaro não tinha morrido ainda. Aquele povo não tinha visto ainda. Pedro, né, não tinha ressuscitado ainda ninguém. Então eles foram atrás de Pedro enquanto Dorcas estava viva, muito doente. Quando Pedro recebe então a notícia que ele precisava ir a Jope para orar, né, por causa de Dorcas, quando ele chega, ela estava morta. Aquelas mulheres lavaram o corpo de Dorcas. No tempo antigo se lavava com água morna, porque se a pessoa estivesse ainda viva, ela ia despertar com água morna. Então elas lavaram Dorcas. Em vez de colocar ela já no sepulcro, levaram ela para um quarto no alto. Elas não queriam abrir mão de Dorcas. Elas estavam desesperadas, chorando. Porque aquela mulher ainda tinha muito para servir. Aquela mulher ainda tinha muito para fazer. Quando Pedro chegou e viu aquelas lamentações, aquela tristeza, Pedro pediu para todos saírem daquele quarto. Ficou só ele e ela. Ele nunca tinha feito isso. Mas a quem ele servia, ele sabia que tinha poder. Só que Pedro foi orar antes. Pedro talvez vai perguntar para Jesus se era mesmo para fazer. Se tinha algum propósito mesmo naquela ressurreição. Se era mesmo para orar. Pedro então foi orar por ela. Pedro orou primeiro. Ele e o Senhor. Ele se ajoelhou. Um servo humilde. Sem ninguém ver. O que Pedro estava prestes a fazer não tinha holofote nenhum sobre ele. Ele estava servindo ao Senhor. E se o Senhor quisesse fazer aquele milagre, o Senhor iria fazer através dele. Através dele. E o Senhor fez. Dorcas ressuscitou. Aquelas mulheres chegaram para Pedro mostrando as vestes que Dorcas fazia. Quantas vidas Dorcas não evangelizou com aquela obra de amor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dorcas e Pedro, ambos discípulos,
Dorcas não operava milagres, prodígios, sinais de maravilhas. A palavra não fala que Dorcas falava várias línguas estranhas. A palavra não fala que Dorcas era usada com poder em sinais e prodígios, ou na palavra, na pregação. A palavra não fala isso. A palavra fala que Dorcas serviu com amor. Pedro já fala de Pedro. Pedro operava através dele, o Espírito Santo operava milagres, ressurreição, curas. Para Deus é a mesma coisa, tanto um como o outro, porque a motivação dos dois era a mesma, era por amor, e a motivação era para o Senhor. Então não almeje uma coisa que não é para você. Você tem um talento. Não tem tamanho para talento. Não tem tamanho para dom. É Deus que faz. A obra é Deus quem faz. O efetuar, o agir, o querer, é tudo dele. Você é só um instrumento para servir. Dorcas tinha só uma agulha e uma linha, mas um coração totalmente de serviço, missionária, que amava almas, fazia de graça, porque ela recebeu pela graça o dom da vida, salva pela fé, e glorificava o Senhor pelos frutos que ela dava. E a prova disso é que quando ela partiu, os frutos estavam nas mãos daquelas mulheres. Olha o que ela fez para mim. Olha a túnica que ela fez para mim. Eu não tenho nada. E ela fez isso para mim. Se nós partirmos agora, que fruto nós vamos deixar? Será que alguém vai dizer assim: eu precisava dela ainda. Ela me falou com tanto amor do Senhor. Aquele dia que eu estava doente, ela foi na minha casa. Ela orou por mim. Ela não podia ter partido agora. Vocês estão entendendo? Talvez o que você tem é uma agulha e uma linha. Então usa. Porque o que Deus vai fazer através disso, gente, a gente não tem nem como mensurar. E quando essa mulher ressuscitou, vocês não têm noção do que aconteceu em Jope. O tanto de gente que converteu. O tanto de conversões foram geradas por uma agulha e uma linha. De uma mulher que quis apenas servir. Não a homens, mas de todo o coração servir ao Senhor. Isso é servir com excelência. Isso é testemunho pessoal. Em Atos, onde fala dessa mulher, não fala do serviço dela com palavras, embora ela deve ter evangelizado enquanto costurava. A viuvinha, ou a velhinha, ou a idosa, ou o órfão sentou do lado dela e ela falava do Senhor Jesus. Quem não foi chamado para servir pelo Espírito Santo e está em serviço, primeiro, que não vai falar de Jesus para uma pessoa só. Primeiro, ele tem que ter público. Quem está servindo a homens, para agradar a homens, segundo, ele não vai se comprometer a pregar a verdade. Porque senão não vão chamar ele para pregar mais. Ou então, senão, fulano vai gostar daquela palavra que ele está pregando. Ou a igreja não vai ficar confortável com ele confrontando o pecado. Então não está servindo a Deus. Se ele foi chamado, está servindo para agradar a homens, jamais que ele vai pregar num grupo doméstico de 5 pessoas, 4 pessoas. É muito pouco. É muito pouco. Tem servos aí, líderes, que só vai se forem convidados para pregar em grandes congressos. Igreja pequena de jeito nenhum. De forma nenhuma. E cobra. Cobra. Cobra caro.
a igreja paga. Uma mulher ligou para mim esses dias, de uma igreja, para me entregar num trabalho que elas vão ter em novembro. E ela conversou, perguntou como é que estava a agenda. Eu falei, não tem a data, tal. Eu falei assim, mas Estela, deixa eu te perguntar, quanto você cobra? Eu falei, sua irmã não cobra? Não. Mas a oferta? Não, eu não peço não. Você não pede oferta? Não, nem cobra. Ela disparou, chorar no telefone. Ela vai cair em lágrimas, eu fiquei toda sem graça. Chorou. Sua irmã, você está bem? Não, Marcela, porque o nosso caixa da igreja está muito fraco. E todas as pessoas que nós temos chamado, nós não estamos podendo pagar. Então nós queríamos tanto que você viesse, que eu conversando com a esposa do pastor, nós até falamos se ela podia não cobrar, né? Ela ficou tão emocionada. Gente, isso dói, sabe? Isso dói muito. Claro que o obreiro precisa viver da obra, tá? Isso é bíblico, queridos. Então, se você for chamado para pregar, a igreja quis te dar uma oferta, amém. Acontece comigo. Né? Às vezes eu terminei de pregar, eu fico muito sem graça. Vem a pessoa e me entrega um envelope, eu falo assim, olha, isso aqui é uma oferta? Isso é uma oferta, mas eu sei que você não pediu. Então eu vou te dizer, essa oferta, enquanto o Senhor quiser estar me sustentando a minha, o Alisson, essa oferta entra com calpa. Eu vou depositar ela amanhã lá. Não, Marcelo, fica à vontade para você fazer o que você quiser. Mas tem missionários que precisam mesmo, gente. Precisam de viver da oferta. Mas eu acho um absurdo aquele que estipula a oferta. Aquele que coloca preço da pregação dele. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Sirva com excelência até na parte financeira. Porque você ganhou de graça. Quem te sustenta é o Senhor. Tá? É isso que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Nós podemos ser como Dorcas, que possamos servir com aquilo que o Senhor nos deu para servir. As pregações mais importantes que Jesus fez, as mais lindas, as mais poderosas, foi para uma pessoa só. Ninguém precisa te ver. Evangeliza. Você foi chamada para ir e pregar a toda criatura. Você é missionário. Você foi chamado para servir no ponto de ônibus, no salão que você frequenta, no emprego que você trabalha. Vá servir ao Senhor. Se você foi vocacionado para alguma coisa no ministério da igreja, muito cuidado, faça para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar, Deus. Senhor, nos ensina, Pai. Precisamos do Senhor, Pai. Queremos te servir, Senhor. Muitas vezes não sabemos como, Pai. Nosso tempo, Deus, nossos talentos, nossos dons, nossa saúde, tudo é para o Senhor, mas muitas vezes não sabemos como fazer. Muitas vezes temos nos decepcionado com homens, com igrejas. Nos ensina a te servir, Senhor, porque quando servimos ao Senhor não há decepções, não há frustrações. Se formos para perder a saúde, que possamos perdê-la pregando o Teu Evangelho, Senhor, mas não servindo a homens, Pai. Quantas vezes, meu Deus, eu perdi saúde servindo a homens? Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Quantas vezes eu me afastei de Ti, Senhor, servindo a homens, Pai. Me perdoa, Senhor. Quantas vezes eu gritei em casa com minhas filhas, meu Deus, porque tinha que dar conta de alguma coisa na igreja e não estava conseguindo. Quantas vezes eu perdi noite sem dormir, Senhor, por causa de brigas, de funções, ó Deus, de perseguição. Me perdoa, Senhor. Senhor,
Nos ensina a te servir, meu Deus, a glorificar o teu nome pelos frutos, meu Pai. Que haja frutos em nós, meu Deus. Que haja frutos em nós. Ó Deus, e venha podar quantas vezes for preciso. Porque é preciso sermos podadas para que haja mais frutos. Mesmo que venha doer, Senhor. Que as minhas irmãs, que as tuas servas, meu Pai, possam aguentar ser tratadas por Ti, Senhor. Mas não nos deixe, ó Deus, tolerar o pecado. Tolerar o pecado em nós mesmos, ó Deus. Ó Deus, se há pecados aqui ocultos, meu Pai. Se há mulheres aqui escravas, meu Deus, de pecados. Ó Pai, que elas possam sair daqui livres, Pai. Que elas possam confessar o Senhor, ó Deus. E não haver remorso, mas é arrependimento, Deus. Para não pecar mais, Pai. Precisamos, antes de servir, precisamos de ser livres. Nós sabemos que antes do Senhor nos usar, o Senhor tem que trabalhar em nós. Ó Deus, trabalha em nós, Pai. Venha trabalhar em cada uma de nós. Eu sei que o Senhor vai continuar trabalhando em mim. Que a obra só será completa no dia que o Senhor me chamar. No dia que o Senhor nos chamar, essa obra estará terminada. Então, Pai, nós te damos aqui o nosso coração. As nossas mãos para te servir. O nosso coração para ser igual ao teu. Encha-nos de ti, Senhor. Nos esvazie de nós, ó Pai. Para que possamos correr para perto de ti. E tudo que estiver roubando o nosso tempo, a começar pelo ativismo na igreja, a começar pelas redes sociais, a começar pela internet. Ó Deus, tudo que está roubando o nosso tempo, as vaidades, tudo, ó Deus, que está tirando a primazia do Senhor do nosso coração, que possamos ser libertas agora, em nome de Jesus, que possamos servir ao Senhor em missão, e possamos também aprender, ó Deus, a ser submissas aos nossos maridos, que eles possam, Deus, que nós possamos dar e deixar que eles tomem o lugar deles de sacerdote, para que a nossa casa seja uma casa de paz, um lar de equilíbrio, um lar onde o Senhor está, e onde, ó Deus, possamos aprender primeiramente o serviço ao Senhor. Que possamos fazer assim, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Passar para o microfone.